Eu sou da área de TI, principalmente de suporte, desde 99. Eu já sou um dinossaurozinho aí, apesar da cara de bebê. Eu passei pelo bug do milênio. Eu trabalhava numa companhia de linha aérea, Rio Sul Linhas Aéreas, que já nem existe mais. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de suporte. E na minha última empresa, eu subi para o cargo de supervisor, mas com algumas intempéries da companhia, né? Na verdade, era uma ONG judaica. Fui demitido agora no mês 5 e fui tentando, né? No boca a boca, porque eu sou mais antigo, então é sempre contatos. A minha linha de contatos é muito pessoal, né? Não em comunidades ou em LinkedIn. Apesar de ter o LinkedIn, eu não sou muito de Facebook, dessas coisas, mesmo sendo da tecnologia. E hoje estou desempregado, já ativei, tomei uns puxõezinhos de orelha aí do Vaz, de algumas atitudes e ações que devem ser feitas em relação a essa forma nova, né, para mim, de comunicação. Assim, já liderei equipe, já liderei projetos, já trabalhei um pouco com desenvolvimento, já trabalhei um pouco com PMO. Então, assim, já rodei bastante dentro da área de TI e estou tentando recolocação, né? Nesse formato que eu estou tentando até a contratação do Vaz, tive algumas propostas, mas nada ainda efetivas e nunca sei direito onde estou errando para não ser contratado. E é esse o apoio que o Vaz está hoje me dando. É isso aí. Rapaz, em 2002, eu fui fazer escola técnica de Brasília, atrás da Católica, e curiosamente, o meu professor lá, o professor Rafael, gente finíssimo, cabeludão, falando um monte de palavrão, e eu estava no exército, então e foi um choque para mim. Eu trocando ideia com ele, ele falou que suporte não era uma boa carreira. E eu conversei com outras pessoas e acabei vendo isso, porque a programação, você tem uma ascensão mais rápida, isso aqui fica um conselho para os jovens também, né? A ascensão é mais rápida, tem mais vagas, e você está, como é que eu posso dizer, sempre vendo coisa nova. Naquela época, o que era o suporte? O suporte era cabeamento, rede, impressora, evoluiu muito. Já tinham servidores, mas eram mais básicos, né? Em 2002, né? 2002. Hoje é muita segurança, várias camadas, firewall, mudou totalmente a parte de suporte. Mas ainda continuam poucas vagas. E eu tenho grandes amigos, inclusive o Rafael Silva, o Rafael Pereira, ele é um dos primeiros mentorados assim que fizeram um depoimento para mim, já tem uns 6 anos, eu acho, e ele passou 8 anos ganhando R$ 1.600, R$ 1.800. 8 anos. Que carreira é essa? Que show da Xuxa é esse? Né? Que 8 anos. E tipo assim, era exigência ITIL, era exigência umas ISO lá, era exigência umas certificações, não sei se da IBM, o que era, e certificações caras, certificações de R$ 1.000. Uai, pera lá, eu tinha uma certificação de R$ 1.000, continuo ganhando a mesma coisa? No final das contas, o Rafael era meio azarado também, né? Igual eu conheço algumas pessoas na comunidade. O Munhoz é meio azarado também, né? Só cai em boca podre, como dizem no Exército. Mas isso vai mudar, porque mudou para o Rafael. O Rafael contratou minha mentoria. A gente fez uma transição de carreira primeiro para API, né? APG. Depois ele conseguiu uma vaga em Portugal. Depois ele mudou de empresa em Portugal, né? Trabalhando do Brasil. Essa primeira empresa era 50-50, 50% do tempo falando português, 50% do tempo falando inglês, porque quem não entende, né? Portugal é Europa. Europa todo mundo fala 4, 5 idiomas, né? E o inglês é base.
e os salários são mais baixos, né? E aí depois ele mudou para uma outra empresa em Portugal, agora 100% inglês, fez intercâmbio no Canadá, voltou há pouco tempo, e aí eu tenho até que chamar ele para um churrasco lá em casa, para a gente ver qual é o próximo passo. E aí, o Gilson, eu acho que volta o que já foi dito, né? Então, assim, se conseguir uma oferta de 3.500, é melhor do que nada, né? No meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, porque você vai estar ali. E aí eu aproveito para contar uma história para vocês, que eu entrei voltei para a Caixa Econômica por conta dessa indicação, e com 20 dias, eles me ofereceram uma vaga de Agile Coach. 20 dias. Por quê? Porque eles perceberam, eles me contrataram para a vaga que tinha. Qual era a vaga que tinha? Na lista de negócios. Mas só que a dona Fátima me falando, Gabriel, todo mundo aqui pede 10, 12, 10, 12, 10, 12. A gente não consegue pagar isso hoje nesse contrato. Eu ganhando sei. E aí, dona Fátima, mas e o meu salário? Não, seu salário vai continuar os mesmos 6.137. Aí eu falei, cara, não, acho que não. É melhor ir para Java. Porque eu indo para Java, e aqui eu acho que eu tenho possibilidade de ir para Java, eu vou poder ir para Portugal. Porque não falta programador Java. Aí vou fazer um discernimento. O que é um discernimento na linguagem católica, né? Escolher dos bens o melhor. Escolher dos bens o melhor. Aí eu liguei para o meu formador pessoal, que é um acompanhador espiritual que eu tenho no Shalom. Ô, Roque, ó, tá acontecendo isso aqui e tal, não sei o quê. É que eu tô achando que não é de Deus, não sei o quê. Aí liguei para minha esposa também, ó, meu amor, isso e aquilo e tal. Quando virou uma ficha assim, caramba, não sou eu que vou dizer que eu sou coach. É a Caixa dizendo que eu sou coach. Aí eu vou aprender, vou estudar. Me pediram a certificação PSM2, Jéssica, que é uma certificação internacional, bem difícil, 85% totalmente em inglês, assim, é bem... Isso foi em que ano, meu pai do céu? 2019, eu acho. 2019. Foi 2019. Aí, caramba, é isso. Eu tinha esse plano de ir aqui, de voltar para o mercado e ir para Java. Mas esse plano aqui parece que é a vontade de Deus mesmo. Eu ir para coach, ir para agilidade, virar uma referência de agilidade, né? É isso aí. Aí, cara, aí eu olho hoje para minha vida, Deus estava me preparando para isso aqui. Deus estava me preparando para fazer uma comunidade, para ajudar pessoas, com essas técnicas que Deus foi me guiando, os desempregos, os aumentos de salário. Para vocês terem uma ideia, eu recebi 4 aumentos de salário em menos de um ano. Porque eu fui tirei a certificação internacional que eles pediram, aí eu chamei o seu Luiz, ó, tirei, e aí? Aí ele foi conseguir me dar um aumento baixo, assim, de uns 10, 20%, mas para um salário de 6 mil. Aí depois de novo, aí depois a polícia civil, polícia federal, uns polícia aí, foi a Polícia Rodoviária Federal me chamou para ser líder lá, aí ele foi e cobriu. Aí depois eu fui pedir aumento de novo, aí eu quebrei a confiança com ele, porque ele começou a achar que eu tava, né, sei lá, mentindo, extorquindo, né? Aí foi todo um caminho para reconquistar a confiança do seu Luiz. Hoje somos grandes amigos, né? Mas a importância de você ter para quem conversar. Eu tive a minha Sim. esposa, o meu formador. Hoje vocês têm a mim, tem o Munhoz, tem a Jéssica, tem a Raquel, né? E vamos seguir. Eu queria só uma observação, que nem eu falei, eu já passei por outras áreas, né, dentro da própria TI. E eu fiquei 10 anos nessa ONG, né? E resolvi sair para ir para desenvolvimento. Eu fiquei 4 meses, 5 meses em desenvolvimento, principalmente em Python e alguma coisa em JavaScript. Trabalhando 100% home office, sentado na frente, como minha esposa brinca, né? Na frente daquela telinha preta. E ela virou para mim e fez: Gils, pelo amor de Deus, volta para sua área ou volta para o presencial. Eu falei, por quê? Ela falou: eu não aguento mais viver com você. Você precisa de gente. Você é um comunicador.
Você precisa Que legal, das pessoas ali, de você ficar 2, 3 horas sentada na frente do computador, ir para o RH, sentar ali, conversar com eles, às vezes brincando, entender qual é o problema deles para poder resolver. Você dentro de casa, você está ficando maluco, porque ou você fala com as crianças ou você fala com o cachorro, e você não consegue desenvolver. Então, assim, que nem a dica que você deu de ir para desenvolvimento, eu já tentei. É legal, adoro o desenvolvimento, tenho a lógica, consigo ver o meu dia a dia do suporte, vamos dizer, de infra, ou mesmo na parte de supervisão de pessoas, com base no desenvolvimento. Mas eu não sirvo para isso, porque eu fico maluco, eu preciso de gente. que legal. Isso foi minha vida inteira, entendeu? Por isso que eu já tentei pular para outras coisas. PMO achei legal, fiz um pouco de QA, também achei bem legal descobrir erros, exatamente por ter essa lógica, mas sem viver com pessoas, eu enlouqueço. Olha só. Mais um motivo para uma comunidade, a importância de uma comunidade, né, Wilson? Exatamente. E por isso que eu achei tão interessante e depois dos puxões de orelha que você me deu essa semana, eu preciso disso, dessa comunicação. Maravilha. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, se você também precisa de um puxão de orelha, se você também precisa de alguém que te diga algumas boas verdades, né? Vem para a comunidade. Né? Muito bom, muito bom. Rian. Bom dia, pessoal. Tá me escutando bem, pessoal? Ou tá